Nós já foi. Vamos agora, deixa eu só ver se é esse mesmo. Isso. Qual que é o último? No período do louvor. No período do louvor. Mais um. Esse é o último. Não é esse, é o próximo. Exatamente. Muito obrigado. Então nós vamos falar agora a respeito da liderança de célula. Nós estamos dentro de um tema mais amplo, que é o tema atitudes funcionais para líderes vencedores. Nós vamos falar agora na perspectiva do líder de célula como sendo um pastor. É importante que nós expliquemos isso, né? Nosso entendimento de célula é como uma igreja que se reúne nas casas. Então, célula para nós, da onde que vem esse nome, vem da própria relação que a célula do nosso corpo humano tem com todo o nosso corpo, certo? Porque nós sabemos, de acordo com a ciência, que por menor que seja uma célula, ela é um micro-organismo, mas nela contém o DNA do corpo inteiro. E a saúde dessa célula é a garantia da saúde de todo o corpo. Então o meu corpo, o seu corpo, ele é constituído de bilhões, trilhões de células, que quando se unem, formam então os nossos órgãos, formam tudo que nós temos. E ao final nós olhamos no espelho e percebemos a beleza de tudo isso. São células lindas, maravilhosas, essas células todas, né? Então, a beleza dessas células e a vida dessas células é a garantia da saúde do corpo inteiro. Por que essa lógica de células? Porque Jesus falou que a igreja ela é o quê? Ela é o corpo de Cristo. Amém? Então, a igreja ela é o corpo de Cristo. Para o meu corpo aqui funcionar, ele precisa que as minhas células estejam saudáveis. Todas as células que constituem o meu organismo, o meu corpo. A mesma lógica nós pensamos em relação à igreja. A igreja ela é o corpo de Cristo, mas nós trabalhamos o cuidado, nós trabalhamos o pastoreio através das células. Então, a união de todas as nossas células constitui a nossa igreja local, que é a Igreja Fonte de Vida em Indaiatuba, ok? Então, nós temos várias células espalhadas por toda a cidade de Indaiatuba, em torno de 26 células, que temos nesse presente momento. Algumas estão por multiplicar, então logo teremos mais até o final do ano, em nome de Jesus. Então, cada uma dessas células tem um líder. Nós entendemos que esse líder de célula, ele cumpre um papel semelhante ao que o pastor é para toda a igreja, o líder de célula é para aquela célula. E isso ajuda em demasia, porque esse líder de fato, ele está ali de forma mais direta possível, no dia a dia, de forma semanal, a fim de poder cuidar, de poder tratar, de poder se envolver de forma direta com aqueles amados irmãos que congregam naquela célula. Por isso que nós mencionamos o líder de célula na perspectiva de ser um pastor de verdade. Então, o líder de célula eficaz, ele procura conhecer cada pessoa que entra na célula. Ele dá atenção a todos indistintamente e não se limita só aos do seu relacionamento. Então, essa é a grande característica desse líder. Ele tem uma característica de cuidado. O líder de célula é alguém que cuida da célula. É alguém que cuida de cada pessoa que entra. Assim como acontece no dia a dia aqui do culto de celebração, nós temos uma preocupação, nós temos um interesse por cada pessoa que nos visita, pessoa que vem conhecer. É por isso que tem uma música, é por isso que nós nos levantamos, é por isso que nós abraçamos, é por isso que nós cumprimentamos as pessoas, porque nós queremos que elas sejam impactadas e que elas possam perceber que nós ficamos felizes com a presença delas, que nós queremos que elas voltem, que elas não apenas nos visitem, mas que elas se tornem alguém da casa, que faça parte da nossa família. Esse é o nosso desejo. A mesma realidade nós queremos que aconteça na célula, com uma diferença: nós queremos que isso seja mais intenso ainda, e que isso seja mais eficaz ainda, porque a nossa intensidade, a nossa eficácia, num contexto de 300 pessoas, já não consegue ser tão grande, mas na célula isso é possível. Porque na célula é possível nós termos relacionamento. Nós não precisamos ficar simplesmente num aperto de mão ou num abraço. Nós podemos de fato interagir com as pessoas. Nós podemos conhecê-las, nós podemos saber mais do que simplesmente aquilo que os nossos olhos estão vendo. Nós podemos conversar, nós podemos interagir, nós podemos saber nome, nós podemos saber um pouco da história dela, nós podemos falar do nosso nome, da nossa história, contar um pouco a respeito da célula, buscar entender quais são as suas necessidades,
procurar entender aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus vai fazer na vida dessa pessoa. Ou seja, esse cuidado, de fato, ele pode ser vivenciado de forma intensa, de forma eficaz no contexto da célula. Isso é uma grande bênção, porque através desse modo nós podemos crescer de verdade, alcançando até mesmo 70 mil pessoas, como é em Santarém, e cuidando bem de cada pessoa individualmente. Por quê? Porque através da célula nós cuidamos das pessoas e nós temos a divisão de responsabilidade através do discipulado, que faz com que cada pessoa possa estar sendo acompanhada e possa estar sendo cuidada através do discipulado individual. Então, isso é uma chave que abre portas de crescimento fantásticas, porque nós podemos ganhar uma grande multidão e cuidar muito bem dessa grande multidão. Nós podemos, de fato, ser uma igreja grande e as pessoas se sentirem cuidadas mesmo em meio a uma grande multidão. Porque na célula, elas não são uma grande multidão. Elas têm uma história, elas têm um nome, elas têm uma identidade, elas são conhecidas, elas têm as suas necessidades conhecidas, elas têm pessoas que se ligam a ela em oração, tem pessoas que a aconselham, tem pessoas que cuidam, ela tem amigos, ela está dentro de um contexto familiar. E num contexto maior, ela faz parte de uma grande família, de inúmeras pessoas, de uma grande multidão, mas num contexto mais próximo, na célula, na quarta-feira à noite, ou num sábado à noite, ela pode ser de fato bem cuidada, bem protegida, através do contexto da célula. Quem garante isso? O líder de célula. O líder de célula é a pessoa que promove isso, que garante isso, é alguém que está focado nisso, é alguém que tem interesse por isso, é alguém que está preocupado com isso, é alguém que está antenado, que está olhando todo o tempo quanto que as pessoas estão de fato sendo bem cuidadas. E isso que aqui é mencionado, ele dá atenção a todos indistintamente e não se limita só aos do seu relacionamento, é muito importante. Principalmente quando, naquela célula específica, tem pessoas que estão visitando, que estão conhecendo. Essas pessoas são nosso público-alvo, essas pessoas são aqueles que nós queremos ganhar. Essas novas pessoas são aqueles que nós queremos ganhar para dentro da célula. Nós queremos que essas pessoas, elas sejam cuidadas, consolidadas, que elas sejam edificadas, que elas sejam treinadas, a fim de que elas possam cumprir com o ministério que Deus tem para a vida delas. É isso que nós queremos. E esse processo todo de ganhar, de consolidar, de edificar, de treinar, até que a pessoa possa exercer o seu ministério, que é enviar para o ministério dentro do contexto da igreja local, isso tudo é um processo que começa nessa capacidade de ganhar a pessoa. E ganhar a pessoa envolve nós queremos ganhar, né? Não se ganha sem querer ganhar, né? É quase impossível alguma coisa você ganhar sem que você, de fato, tenha o interesse em ganhar, a não ser coisas que Deus, de fato, por sua graça, bondade e misericórdia, faz cair sobre a nossa vida. Mas aquilo que, de fato, não cai do céu sobre a nossa vida, a maioria delas envolve você querer, você precisa se envolver. Às vezes existem algumas lutas nesse processo para que você possa ganhar, mas para ganhar tem que querer ganhar. Eu estou falando isso no contexto de ganhar um visitante para dentro da célula, porque se aquela célula não tiver interesse por aquele visitante, ela pode ficar segura, certa, ela pode ter tranquilidade, ela não vai ganhar aquele visitante. Ele não vai entrar para aquela célula, não vai se transformar num membro, ele só vai ser um mero visitante, talvez nunca mais voltando, ou talvez seja um visitante que esporadicamente volte. Porque se ele não for envolvido, se ele não for amado suficientemente, ele não se encarregará de voltar por si só. Porque ele só vai voltar para um lugar onde ele é amado, ele não vai voltar para um lugar onde ele não é valorizado. Pastor, mas como que a gente pode desvalorizar alguém? Simples, a gente não precisa falar para a pessoa que ela não vale nada, que a gente não gosta dela, a gente não precisa falar isso. Ela mesma interpreta por si só. E como que ela interpreta isso? Pela capacidade que a gente tem de não expressar o quão ela é valiosa. Então a única garantia que eu tenho de que essa pessoa saber que ela é importante, não é o meu olhar, olhei para ela e percebi que ela é uma nova pessoa. Eu preciso mencionar para ela, eu preciso deixar claro isso para ela. Eu preciso garantir que ela se sinta bem, que ela se sinta amada. Para algumas pessoas, pasmem, né? Isso que eu vou falar, mas para uma grande maioria das pessoas, nesse momento atual, tudo que elas querem é simplesmente se sentirem amadas. Num primeiro momento elas não querem Jesus, num primeiro momento elas não sabem o que é libertação, cura, avivamento, elas não sabem o que é o ano extraordinário, não sabem o que é palavra profética, elas não sabem o que é oração,
elas não sabem o que é Bíblia Sagrada, não sabem que tem 66 livros, não sabem o que é Antigo Testamento, Novo Testamento, elas não entendem nada de exegese, elas não entendem nada de hermenêutica, elas não sabem absolutamente nada de teologia, elas só querem uma coisa, elas querem ser amadas. E como nós somos as pessoas que mais amam na terra, porque dentro de nós está o amor, e não é porque a gente nasceu assim, bonito e lindo e amável, porque a gente era bem ruinzinho que dói, mas Jesus, que é Deus, e que Deus, que é amor, passou a habitar na nossa vida, então nós nos tornamos a cara do nosso Pai. Não é assim? E a cara do nosso Pai qual é? Amor. Então aquilo que a gente sabe fazer como ninguém na face da terra é amar. Por quê? Porque o agape mora em nós. O Deus que ama mora em nós. E Ele vai se manifestar através de quem? Do cachorro? Do gato? Do peixe? Não, de nós. Não vai ser nenhum desses animais que Ele vai se manifestar. Ele pode até usar para poder falar com alguém isso. Ele pode até liberar alguma mensagem através desses animais. Mas se manifestar com glória é através dos filhos. A Bíblia fala em Romanos 8 que existe uma enorme expectativa, uma ardente expectativa em toda a criação. E a ardente expectativa em toda a criação é pela manifestação dos filhos de Deus. Por que a terra inteira espera que os filhos de Deus se manifestem? Porque os filhos carregam o DNA do Pai. E o DNA do Pai é qual? É amor. Amor. Então, estou dando essa dica para poder deixar bem claro que nós precisamos garantir amor. Pastor, mas não corremos o risco de exagerar? É mais fácil a gente pecar pelo exagero de amar do que pela omissão de amar. Se você está muito preocupado, se está amando muito, pode ficar tranquilo, continue amando. Se você estiver amando muito, mas muito, aí deixa que Deus bota a mão no teu peito e fala, para porque você está sendo mais amável do que eu. E assim não dá. Como isso não vai acontecer, porque não tem como superar o amor de Deus, então continue nessa pegada, continue amando muito. Então amar muito envolve valorizar, envolve ter um coração que se compadece, ter um coração misericordioso, ter um coração que é colocado na miséria alheia, não um coração que está disposto a julgar, não um coração que está disposto a bater o martelo de julgamento e dizer qual que é a condenação que a pessoa tem, mas é um coração que está disposto a amar até o fim, mais e mais e mais. Como a gente não sabe qual que é o fim, então a gente continua amando, até que Deus estabelece qual que é o fim, porque Ele é o alfa e Ele é o ômega, Ele é o início e Ele é o fim. Então quando Ele quiser colocar o fim, Ele coloca, mas não é a gente que coloca o fim desse negócio, é Ele que coloca e deixa claro para a gente. Amém? Pastor, mas a gente tem que corrigir, a gente tem que instruir, claro que sim, mas a gente só consegue fazer isso bem na medida que a gente garantir o amor. Se não garantir o amor, só é lei, só é julgamento, só é palavra vazia. Quando a gente garantir o amor, aí a gente pode corrigir, pode tratar, pode educar na justiça, aí vai, porque aí passa a ser filho, aí passa a ser discípulo, aí passa a ser de dentro, não é alguém de fora, aí é outra realidade. Mas enquanto isso não está garantido no coração da pessoa, haverá uma grande resistência, porque o que ela mais espera, o que ela mais deseja é ser amada. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos deixar mais claro isso. Então, venha quem vier, do jeito que quiser, e do jeito que está, essa pessoa precisa ser amada. Amém, queridos? Glória a Deus. Isso significa que se a pessoa entrar com um cachorro aqui, ela pode entrar com o cachorro. Porque se ela falar assim, se meu cachorro não entra, eu entro com um cachorro na igreja, aleluia, glória a Deus. Ela pode estar fedida? Pode estar fedida. Ela pode ter AIDS? Pode ter AIDS. Ela pode ser uma drag queen? Pode ser uma drag queen. Ela pode ser homossexual, lésbica, ela pode ser um assassino, aqueles contratados para matar, pode ser tudo. Pode ser quem quiser. Quem quiser entrar na sua célula, é a mesma realidade de entrar na igreja. Pastor, mas isso é um perigo. Claro que é um perigo. A gente corre constantemente perigo. De repente alguém pode subir a escada com uma arma lá de trás, dar um tiro na cara aqui e acabar comigo. Isso é simples de resolver, né? Isso pode acontecer. A lógica diz. Qualquer pessoa que de algum modo não gostar de mim e quiser me matar, pode fazer isso. Eu corro riscos constantes.
Você corre risco constante. A gente vai parar por causa dos riscos que acontecem? Absolutamente que não. Mas que loucura é essa? Não é uma loucura, a gente sabe que a gente está fazendo a obra do Senhor. E não há nada que acontece na nossa vida que não seja permissão do Senhor para a glória dEle. Então, nossa vida está nas mãos dEle. A minha casa, a sua casa, as suas coisas, as minhas coisas, estão nas mãos dEle. E a gente precisa confiar nisso. A gente precisa ter isso como algo muito claro no nosso coração. Caso contrário, o medo vai abater o nosso coração. Caso contrário, a gente vai sempre lidar com receio, com qualquer pessoa. Porque para quem tem medo, não precisa nem ser um delinquente que se aproxima. Às vezes pode ser uma pessoa que parece ser um delinquente, e a gente já está julgando e dizendo que não quero, na minha casa, já tranca a porta, fecha o carro, já não fala, já se esconde, porque a gente tem medo. Se o medo nos controla, não existe ministério. O ministério não é controlado pelo medo. O ministério ele atua em fé e amor. Essas são as realidades que o ministério precisa acontecer. Amém, queridos? Caso contrário, não existe ministério. Nós estamos sujeitos a todas as realidades, todas que você possa imaginar. Nós corremos riscos constantemente, mas quem nos protege é o Senhor. Eu tenho certeza que nós não temos a capacidade de compreender as inúmeras vezes que os anjos atuam em nosso favor, para nos proteger de todos os males que Satanás quer nos causar. Mas todos que você possa imaginar, de acidentes, de pessoas que estão debaixo de possessão demoníaca, opressão, ou direção de Satanás, que tem um intuito de acabar com a minha vida, com a sua vida. Isso acontece a rodo. Quem nos protege, quem nos guarda? O Senhor. Então, eu falo isso para tranquilizar o seu coração, por mais que as palavras possam parecer assustadoras, mas é para tranquilizar o seu coração, para você saber. Quando você está no centro da vontade de Deus, você está no lugar mais protegido da terra. Não existe melhor lugar para se estar do que no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. Você pode ter um ministério entre as pessoas mais terríveis da terra, mas se esse é o ministério que Deus te deu, você pode falar com assassinos perpetuamente, constantemente. Você pode falar com estupradores. Você pode falar com molestadores, dos mais terríveis. Se Deus te chamou a viver isso, você está no centro da vontade de Deus, você está no lugar mais protegido da terra. Qualquer outro lugar que não seja o centro da vontade de Deus na vida de um crente, é um lugar de insegurança. É um lugar de risco. É um lugar de perigo. Quando você tira a sua cabeça debaixo da mão de Deus, você pode estar numa praia, tomando água de coco, sentado numa esteira, deitado numa esteira, olhando para o mar. E uma coisa grave pode acontecer com você, simplesmente porque você não está no centro da vontade de Deus. Então, ter a garantia de que você está fazendo aquilo que Deus te chamou a fazer, é o que deve te gerar segurança. Ok? No nome de Jesus. O lugar onde Deus estabeleceu sua célula, é o lugar mais seguro. Anjos habitam constantemente ali, para garantir um mover permanente. É por isso que já entrou tanta gente que você fica pensando, meu Deus, já entrou essas pessoas na minha célula. Aí você fica sabendo depois, nossa, não sabia que era ladrão. Meu Deus, mas não roubou nada. Era assassino, nossa, mas não matou ninguém. Meu Deus, era um estuprador? Nossa, não abusou de ninguém aqui. Por que isso? O Senhor está nesse lugar. O Senhor está nessa célula. Ele está ali para poder mudar a história da vida das pessoas. Isso é fantástico. Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Ele atua de modo que a gente nem imagina, mas Ele está fazendo. Mudando vidas, transformando histórias, transformando realidades. Ele atua através da vida dessa célula e através da vida desse líder que tem essa clareza. O bom líder de célula, ele visita, ele aconselha, ele ora pelo rebanho doente. O líder que se vê como um pastor terá muitas ovelhas que se multiplicam. Isso aqui é muito importante. É muito importante que você receba essa revelação. Você que é um líder de célula, você precisa receber essa revelação. Você não precisa se preocupar com o título em si, mas você precisa entender o dom de Deus sobre a sua vida para você executar o que Deus te chamou para executar. Você é um pastor para aquele rebanho. Enquanto você não se vê como pastor, mas você se vê apenas como um líder de célula que faz uma reunião, você não multiplica, você não frutifica, você não prospera tanto quanto você pode. O dia que de fato você assume e recebe do Senhor, e entende que uma daquelas pessoas foi colocada por Deus para você cuidar, então debaixo da sua responsabilidade, você é um pastor,
alguém que vai prestar conta diante do Senhor pelo cuidado que você tem pela vida delas. Essas pessoas foram colocadas debaixo de você para crescer, para que elas possam viver a vontade de Deus. Enquanto você não vê isso, não vai. Mas o dia que você recebe isso, você começa a voar no Senhor. Você começa a entrar em níveis que você antes não conseguiria entrar, por uma única diferença: você não tinha revelação de quem você é. Então é importante que você tenha revelação, que a autoridade que as pessoas mencionam para você, você é um discipulador. Não é uma realidade apenas que uma ou duas ou três pessoas conversam e decidem que você é discipulador. Ela é uma realidade que tem chancela celestial, tem selo do céu sobre a sua vida como discipulador. Quando você é um líder de célula, não é porque tem 5 pessoas que gostam de você e resolvem ir numa célula da qual você lidera e faz a reunião. Não, você tem chancela dos céus, você tem selo celestial sobre a sua vida, você é um pastor sobre aquele rebanho. Isso é muito importante, porque quando você entende que você é o pastor, daí você passa a lidar noutra perspectiva com aquelas pessoas. Porque o líder de célula, ele só tem a preocupação de ver aquelas pessoas uma vez por semana, e olhe lá, e torce para que elas não tenham muitos problemas a apresentar, e torce para que a vida delas esteja bem o suficiente, para que ele não se envolva tanto ao ponto que ele possa seguir com tudo que ele está fazendo, e na próxima semana, na próxima quarta-feira, no próximo sábado, voltar a vê-las. E deu para a bola. Agora, quando é um pastor, ele caça a situação. Quando é um líder de célula, apenas como um líder, a situação vem até ele. E quando vê, ele fala: ixi, de novo esse negócio. Meu Deus do céu. Quando é um pastor, ele vai até a situação, ele pergunta: Tânia, está bem? Se é um líder de célula, ele fala assim: a Tânia está bem, glória a Deus, ela está aqui hoje, quarta-feira está aqui, quarta-feira que vem ele está de novo aí, glória a Deus, aleluia, Deus abençoe, até a próxima semana, Tânia, em nome de Jesus, tchau. Né? Agora, quando você é um pastor, ela fala: estou com problema, estou chateada, hoje eu estou cansada, hoje eu estou triste, hoje tem um problema no relacionamento, hoje tem um problema lá em casa, tem um problema... Aí, interage, aí você aconselha, aí você se alinha junto com a pessoa, é uma outra realidade. Entende o que eu quero dizer? Sim ou não? Porque o líder de célula em si, só como uma ideia de um líder de célula, de maneira fria, se ele não se entende como um pastor, a preocupação dele vai ser fazer a reunião. Ele está preocupado em fazer uma boa reunião. Agora, o pastor de verdade, às vezes tem que ficar até 2 da manhã no hospital, às vezes você tem que ser acordado de noite porque a pessoa está em pânico, está oprimida, porque alguém dentro do contexto da célula está endemoniado, porque houve uma batalha na casa, porque um casal recebeu um ataque do inimigo, e esse casal está à beira de uma separação, tem uma criança que se acidentou, tem uma situação. Você é um líder de célula, apenas, vão sobreviver, vão sobreviver. Você é um pastor de verdade na célula, ele quer estar junto. Mas qual que é a diferença? Bom, esse aqui, para crescer, é só pela misericórdia de Deus. Como Deus é misericordioso, de vez em quando cai alguém na célula dele. É sério, é verdade. É crescimento porque cai alguém na célula. Agora aqui é outra realidade. A célula cresce na mesma proporção com que ele pastoreia. E as pessoas percebem isso. E de todos os lugares da terra que elas querem estar numa quarta-feira à noite, elas querem estar nesse lugar, porque elas sabem que são amadas de fato, de verdade. E isso tem uma capacidade de gerar um poder dentro delas, que faz com que elas também queiram amar assim outras pessoas. E quando chega gente nova, eles têm o prazer de dizer assim: essa é a nossa família. Chegaram assim, trumbudo, bicudo, carrancudo. Mas passa um tempo, foram tão amados, chega um visitante, eles têm prazer: olha, essa é a nossa célula, nossa família. Esse lugar é fantástico. Eles não param de falar. Sempre você fala: vai, testemunha. Não, eles já testemunham por si só. Porque tem histórico dentro deles de que aquele lugar ali é um lugar que o céu toca na terra. É um lugar onde existe pastoreio de fato e de verdade. E eles agora querem fazer isso também. Não é aquela coisa: não quero. Como alguém que só quer uma programação em si. Eu até aceito uma atividade na célula aqui a colar. Eles têm um prazer de dar para os outros. Eles mesmos se encarregam de trazer pessoas. Porque a gente só traz pessoas para lugares onde a gente gosta que essas pessoas estejam junto conosco. Né? A gente quer conduzir elas a uma experiência legal. A gente traz um amigo, um parente, um vizinho, alguém para um lugar onde a gente fala assim: esse lugar é legal, você vai gostar.
Então eles já vêm desde casa falando, chegam na célula, só há uma comprovação daquilo, e aí se alinha, né? Aquilo que foi falado com aquilo que está sendo vivenciado. O que acontece? Mais membros para aquela célula começa a crescer. E aí tudo fica em função do líder de célula? Claro que não. Mas o líder de célula, ele tem esse olhar geral, que consegue compreender essa necessidade, ele já vai trabalhando com essas pessoas que já estão há mais tempo, que já estão mais crescidas, mais desenvolvidas, para que elas tenham responsabilidade também em cuidar dessas pessoas novas que estão chegando. Então, perceba, a preocupação da célula em si, o programa, é apenas uma das preocupações dele. E, na verdade, dentre as preocupações é a menor até, porque o foco dele, mais especial, está no contexto das vidas, das almas, das pessoas, do que propriamente da reunião em si. Não estou desprezando o cuidado com a reunião, que é extremamente importante, mas o foco principal dele está nas vidas. Pode passar o próximo, por favor, Adriano? Muito bem. Se você for fiel e cuidar bem das ovelhas que Deus lhe deu, Ele com certeza confiará muitas outras em suas mãos. Esse é um princípio bíblico. Esse princípio não foi criado por mim ou por qualquer outra pessoa. Esse é um princípio do Senhor. O Senhor Jesus, Ele explicou que um princípio espiritual, um princípio bíblico, um princípio universal, um princípio que vale para a minha vida, para a sua vida, é que se nós formos fiéis no pouco, Ele vai nos colocar sobre o muito. Mas o inverso também é verdadeiro. Se nós formos infiel no pouco, é claro que nós não vamos poder desfrutar do muito, porque nós vamos continuar sendo infiéis. Então, entendamos. Minha célula não cresce, tem 3 pessoas, 4, depois cai para 3, depois vai para 5, depois volta para 3, aí chegou a 6, volta para 13, não sai disso. Pergunte para si mesmo quão bem cuidadas essas 3 pessoas estão sendo. Pergunte para si mesmo. Perguntas importantes de se fazer quando Deus fala esse princípio conosco. Porque o princípio é, se o cuidado for bom o suficiente, no pouco, não haverá restrição dos céus para enviar muito. Nós levantaremos um outdoor para Deus dizendo assim, Deus, é só olhar para cá e o Senhor vai ver que aqui tem cuidado de fato. Então, manda mais. E nós teremos um sim e um amém na parte do Senhor. Agora, se Deus olha para a nossa realidade de cuidado, Ele olha e conclui que é mais ou menos assim, então a nossa célula vai continuar bem mais ou menos assim. Entenda que isso é um princípio, queridos. É um princípio que envolve cuidado, tá? O cuidado. E o cuidado se expressa por você ter registrado isso tudo. Por você saber. E aí é importante que haja um registro. Nós podemos criar todos os registros, como estamos fazendo. Nós estamos avançando nessa capacidade de ter sistema e programa para isso. Estamos aí numa fase inicial de cadastrar cada pessoa da célula, Isso é muito importante. Logo, mais nós avançaremos para uma outra etapa, que é conseguir ter um controle dessas pessoas. Por exemplo, a Laine, nós saberemos, e isso precisa, claro, que esse sistema seja alimentado por alguém, nós saberemos a frequência dela no culto, a frequência dela no Tadel, nós teremos um mapeamento, e conseguimos avaliar a Elaine, pegando a perspectiva da Elaine, a perspectiva dentro de um trilho de liderança, quais foram todos os pontos que ela já alcançou, para que a gente possa entender, olhando para esse gráfico, sem que ninguém precisa fazer força alguma, o exato momento que ela está qualificada o suficiente para ser uma líder de célula, ou o momento exato que ela está qualificada o suficiente para ser uma discipuladora. Então, isso é uma avaliação que deixa de ser apenas uma avaliação assim, eu acho que é, e passa a ser com precisão. Não é algo abstrato, é algo bem concreto. Então, isso é muito importante, e nós podemos trabalhar para isso. Mas, como eu disse, alguém tem que alimentar esse sistema. E para alimentar esse sistema, aquele que cuida tem que cuidar de fato. Consegue entender? Aquele que cuida precisa cuidar de fato. Porque por mais que nós tenhamos o sistema desenvolvido pela IBM ou juntamente com a Apple, pode ser que junto com a Microsoft, e nós possamos colocar isso custando uma fortuna à disposição da Igreja Fonte Vida em Indaiatuba. Nós podemos ter o melhor sistema do mundo. Se não tiver um interesse por alimentar de forma correta esse sistema, não adianta.
Entende? Então, nunca vai ser retirado o fator humano nesse processo. E o fator humano é garantido o pastoreio desse processo. O discipulado de fato de verdade desse processo. Do cuidado. O programa não cuida de ninguém. Ele só mostra gráficos, estatísticas, dados, controle. Mas ele não consegue tocar, fazer imposição de mãos, orar, profetizar, ministrar, ensinar. Ele não faz nada disso. Nada disso. Isso tudo quem faz são os líderes de célula, os pastores de verdade. E para isso nós precisamos que todos os nossos líderes de célula tenham uma habilidade dada pelo Senhor de saber com precisão o máximo de informações possíveis do crescimento espiritual das pessoas que estão debaixo do seu cuidado. Esse é um ponto fundamental. Pastor, quem que eu posso considerar que está debaixo do meu cuidado? Aqueles que frequentam regularmente a sua célula estão debaixo do seu cuidado. E se você for um pastor de verdade, ainda com o desejo de crescer mais do que aquilo que você já tem, não apenas aqueles que frequentam regularmente sua célula, mas aqueles que visitam a sua célula já passam a ser debaixo do seu cuidado, porque por uma ótica de fé, por um espírito de fé e por uma palavra de fé que sai dos seus lábios, você já vê aquele visitante como um membro poderoso e um futuro líder de célula, que vai ser projetado através do ministério que Deus te concedeu. Isso está dentro de você, esse espírito de fé que você ativa. Mas na prática, você precisa cuidar. Na prática, você tem que olhar para o lado no culto de celebração para ver se está. Não ficar esperando que o pastor Wesley, a pastora Daiane, ou o supervisor da sua rede, possa ver isso por você. Ah, ali não veio no culto, né? Exemplo claro, né? Puxa, não veio no culto. Aí o Wesley não percebeu, a Daiane não percebeu. O líder de célula sentou muito na frente e em nenhum momento olhou para trás para poder perceber se a Aline estava no culto. Passou uma semana, passou duas, passou três, não foi na célula, ninguém ligou, ninguém fez contato. Foi. Já era. Então, essa percepção o líder precisa ter, como um pastor. Por isso que a célula ela não pode crescer mais do que a capacidade que ela tem de ser cuidada. O crescimento chega um momento que ele precisa se multiplicar, porque nós não conseguimos cuidar mais do que 12, 13, 14 pessoas, já é muito para a gente poder saber quem que vem assiduamente no culto, celebração, por que não veio. Pastor, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho lá 10 pessoas na minha célula. Você está querendo dizer que no culto não é só para me levantar as mãos e colocar os meus ouvidos na pregação e cantar junto com as músicas, eu tenho ainda que olhar para os lados para ver se os 10 estão no culto? Sim. Por quê, pastor? Porque você é uma família. Se eu perguntar para você assim, o Miguel não veio, Pri? Miguel não veio? Não veio. Ah, você sabe que ele não veio, né? Sabe que ele não veio, beleza. Ele está bem? Ficou com quem? Ficou com a Daiane. Beleza, está resolvido. Por que ela sabe? O que o Miguel é dela? Filho. A Karen veio, Priscila? Veio. Está aqui. O que ela está fazendo agora? Está lá embaixo com quem? Com o Pedro. Beleza. Por que você sabe disso? Porque ela é filha. A Joana veio, Priscila? Que Joana? Boa. Não sei que Joana. Não é sua filha? Se não é sua filha, não conheço, não sei. Não precisa saber da Joana. Mas da Karen, tem que saber, né? Do Miguel, tem que saber. E a Estela, cadê? Não veio. Está com quem? Está com a Daiane. Ufa. Beleza. Está entendendo o que eu estou falando? Se ela tivesse 10 filhos, eu faria 10 perguntas para ela. E o que eu esperaria dela? Saber o que acontece nesse exato momento com essas 10. Por que que você faz isso, Priscila? Porque você é mãe delas. Simples assim. Simples assim. Dá para entender isso, né? Essa é a lógica, querido. Então, assim, por isso que você percebe que tem um limite desse crescimento. Caso contrário, a gente já terá muita dificuldade para poder garantir isso tudo. Mas isso é um cuidado. Não vem no culto. Por quê? Não sei. Mas será que está bem? Espero que sim. Tomara, hein? Não tomara mesmo, hein? Ufa. Olha, eu torço muito para que esteja muito bem. Está entendendo o que eu quero falar?
Se um culto que não vem, a gente pode ter uma surpresa que a pessoa morreu em casa e a gente não está sabendo. Imagina 2, 3, 4. E o líder que não percebeu? É pai? É mãe? Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Ah, pastor, falta controle. Se vocês fizerem um aplicativo no celular, isso vai dar certo. Estou falando, se juntar Microsoft, Apple, IBM, ainda assim não dá. Porque eles não são pais. Eles não são mães. Eles não são tutores espirituais de ninguém. Nós somos. Nós precisamos ter essa avaliação. Então, por isso que nós somos uma igreja em células. Nós não somos uma igreja em células só porque é bonito ser uma igreja em células. Está na moda, é legal ser igreja em células. Não, nós somos igreja em células porque nós queremos ganhar Indaiatuba para Jesus. E queremos cuidar de Indaiatuba para Jesus. Nós queremos ganhar o maior número de pessoas possível e cuidar bem de cada pessoa. Como que nós fazemos isso? Através do Wesley? Não, graças a Deus que não. Imagina, sou limitado demais para cuidar. Eu sei onde está o Eliel agora. Eu sei onde está o GC agora. Eu sei onde estão os meus discípulos agora. Eu posso dizer para vocês. Por que a Vanessa não está aqui? Eu poderia explicar. Por que o Rafael não está aqui? Eu poderia explicar. Por que o Rogério não está aqui? Eu posso explicar. Por que a Cristina está aqui? Eu posso explicar. Porque são meus discípulos. Consigo cuidar de todos vocês? Não. Queria, não consigo. Não consigo. Então nós precisamos de o quê? Eu preciso falar com quem é o pai da criança. Quem é a mãe da criança. Está conseguindo entender? Isso é o cuidado. Mas isso não é controle demasiado, não é cuidado, querido. É mais fácil a gente pecar por excesso do cuidado do que a gente chegar à triste constatação de que a gente não cuida. Isso é a lógica em relação à célula. É mais fácil a pessoa chegar, o Léo lá, né? O Léo está uma célula, aí o Léo procura 1, 2, 3 vezes, aí a pessoa diz, Léo, pelo amor de Deus, sai do meu pé, chulé, sai, eu não quero mais, me deixa. Aí o Léo pergunta, mas o que a gente errou? O que a gente fez? Não, não é você, sou eu. Sabe aquela frase de fim de namoro? Não é você, sou eu. Alguém aqui já deve ter ouvido essa frase algum dia, né? Não é você, sou eu. Então, se não é você, sou eu, é outra questão. O ruim é quando é você. Aí é triste, não é? Aí é decepcionante. Quando alguém chega e bota o dedo e fala assim, é você. Porque aí vem toda a ótica dos erros que a gente não tinha, agora estão estampadas diante de nossos olhos. É raro isso acontecer, mas é uma possibilidade dessa pessoa falar assim, Léo, por favor, eu entendi. Você quer muito que eu vá na célula, você quer muito que eu seja membro, você quer muito que eu seja crente, você quer muito que eu seja cheio do Espírito Santo, mas, Léo, me respeita, eu não quero. Você é uma pessoa, olha, das mais amáveis que eu já conheci na terra, mas eu não quero. Tudo bem? Aí o Léo falou, ok, eu não vou passar desse ponto, eu entendi, mas saiba que eu vou estar sempre à sua disposição. E se o dia você quiser, eu estou aqui, beleza? Beleza. Quantas vezes acontece isso na história de uma igreja? Não sei, umas 2 ou 3. O que mais acontece? O contrário. O triste é que às vezes a gente nem vai atrás para poder saber. E às vezes a pessoa também não tem coragem de dizer, o problema é você. E às vezes a gente não tem coragem de ouvir tudo que na verdade tem a ver com isso, né? Quais são os problemas que a pessoa consegue perceber. Mas eu estou querendo dizer com isso que esse é um caminho que nós precisamos trilhar. Por isso que eu falo, é mais fácil nós errarmos, entre aspas, por excesso de amor, do que por nos privarmos de amar as pessoas. Amém, querido? Eu, como pastor, confesso uma coisa para você. Eu recebo uma honra muito grande como pastor, pelo fato de ser um pastor. Isso é uma grande bênção, me alegro muito. Mas eu também recebo críticas das mais variadas, e uma grande parte das pessoas que não compreendem a lógica de uma igreja em células, elas facilmente, e eu sei disso, eu reconheço e coloco isso na minha conta mesmo, elas escolhem ficarem dispostas com o pastor. Por quê? Porque é muito mais simples. Ela diz assim, o pastor não foi me visitar na minha casa.
não fez a visita que eu tanto esperava, não foi orar com o carro novo que eu comprei, não foi lá orar em cima do bebê que nasceu, não foi orar pelo relacionamento novo que eu comecei. E aí todas as coisas que envolvem o pastoreio, certo? Essa é uma lógica natural de uma igreja convencional, em que um pastor corre de um lado para o outro, fazendo todas as situações do dia a dia. Pastor, mas então você não vai fazer nada? Está muito fácil ser pastor. Não, querido, obviamente que nós vamos sempre entrar, sempre estar à disposição, e eu sempre estaria à disposição para poder fazer tudo isso e muito mais. Mas, isso pode muito bem e mais facilmente ser feito dentro do contexto da célula. Porque são muitas as milhares de razões que as pessoas terão para poder ficar chateadas pela falta de percepção de um pastor que não percebeu uma série de situações, quando na verdade ela poderia ter saciado essa realidade na sua célula. Vou dar um exemplo aqui. Eu fiz aniversário e o pastor não me cumprimentou. Já vou me antecipar, queridos, eu mal me lembro do meu aniversário. Então não fique triste. É raridade. Quando a lua ela fica na mesma posição do sol e das estrelas todas, aí eu me encarrego de cumprimentar alguém no aniversário. Isso acontece, sabe quando? Quando eu for chamado para o aniversário. É típico. Eu saber, mesmo com o Facebook, irmãos, olha, eu tenho até dificuldade com o próprio Facebook. Eu sei que tem lá, né, informe e tal, eu mal vejo aquele trem. É muito raro. Então, assim, é muito difícil. Então, eu frustro, assim, quase todo mundo com isso. Se tiver com a expectativa de que o pastor Wesley celebre o meu aniversário. Então, é muito complicado. A gente vai perder todas as pessoas se depender disso. Todas elas vão sair frustradas dessa igreja. Como garantir que a gente não tenha essa frustração? Como você acha? Celebrando, comemorando, festejando, aonde? Na célula. Por quê? Porque lá pode, lá dá. Lá dá para ter um controle. Lá dá para saber quando o Júlio faz aniversário, quando a Tânia faz aniversário, quando a Larissa faz aniversário, quando a Priscila faz aniversário, dá para saber. A gente pode separar por mês, pode fazer com que uma célula do mês tenha a célula e no final possa ter uma festinha, a comemoração do final da célula pode ser uma festa do mês, aleluia, glória a Deus. Aí todo mundo fica atrás do bolo, tira foto, beleza, tranquilo, todo mundo fica em paz no coração. Se a igreja inteira não cumprimentar na hora do parabéns para você, se só 2 pessoas foram cumprimentar na hora do parabéns para você no culto, e 38 pessoas foram cumprimentar a Priscila quando ela fez aniversário, e eu só 2, não precisa ficar frustrado, entendeu? Ah, a Priscila é muito amada, e ninguém me ama, só 2 me amam nessa igreja. Ela 38 pessoas, eu contei, fizeram uma fila, acabou o louvor e permaneceu lá a fila fazendo lá. Nessa igreja não ama tanto quanto... Isso tudo pode não acontecer se na célula essa pessoa for amada em função do seu aniversário. Porque, pasmem, tem gente que o aniversário vale muito, né, amor? Tem pessoas que é muito importante o aniversário. Muito importante. Muito importante. Você entendeu? Gosta de aniversário, gosta de receber presente, gosta de ser... E assim vai. O pastor Wesley sobrevive sem isso, tranquilo, de boa. É óbvio que eu gosto de receber presente, mas assim, eu sobrevivo, entendeu? Tranquilo, não fico em níveis de frustração elevado, como algumas pessoas acabam tendo. Estou dando exemplo para que você possa entender, queridos, que tem uma série de situações que são facilmente solucionáveis dentro do contexto da célula. Por que pode ser na célula, pastor? Porque a célula é a igreja. Se eu coloco todas essas expectativas, dessas todas, em função da instituição, eu rapidamente, facilmente vou ter muita frustração com a instituição, na figura sempre do pastor e da pastora, obviamente, porque nós somos os líderes dessa instituição. Então, para evitar isso, líderes de célula, nos ajude nesse processo. Procure identificar as necessidades. E claro, sempre estamos à sua disposição. Mas o bom seria que a gente pudesse ir junto com você. Que a gente pudesse estar junto com você nessa pegada, nessa vibe. E não solitariamente de alguém que faz um pulo do contexto da célula direto para o pastor da igreja e fala, você poderia me ajudar? Porque a lógica faz pensar que se está vindo direto para o pastor Wesley, é porque dentro do contexto da célula, não teve aquela situação resolvida. Então a pessoa
Às vezes falando, a maioria fala, às vezes omitindo, às vezes não fala, ela pede esse auxílio, porque na prática não deu. Tentei, mas não deu certo. E aí nós, claro que estamos à disposição. Eu estou falando porque a expectativa que todos nós temos é que na célula seja de fato a realidade da igreja. Identifiquemos isso e façamos isso acontecer, em nome de Jesus. Amém, querido? Pastor, estou entendendo. Vou dar um outro exemplo para você entender. Festinha, grupinho de WhatsApp, comemoração. Quantos filhos você tem, Priscila? 3. Imagina você fazer, você pensa fazer, vou fazer um programa legal, um domingo legal. Vou fazer um programa legal, de um domingo legal, lá no Parque Ecológico, com 2 dos meus filhos. Aí você faz um grupo de WhatsApp convidando o Miguel e a Estela. Beleza? E esquece da Karen. O que dá esse negócio? Conta para nós, Priscila. O que você acha que dá esse negócio? Dá ruim. Moiou. Já era. Simples de entender, né? Por quê? Porque a Karen, ela pensa: o que tem de errado comigo? Por que não gostam de mim? Será que eu nasci dessa família? Será que eu não sou adotada? Será que me amam de verdade? Será que é minha mãe? E aí vai. Todos os será. Já imaginou essa cena, né? Agora pensa no contexto de célula. Quantos membros você tem numa célula? Você precisa saber. Tem como esquecer? Pergunta, pastor. Tem ou não tem? Vou te responder. Não tem. Em nome de Jesus. Ah, pastor, coitado da gente é imperfeito, a gente não tem em nome de Jesus. Por quê? Porque quando falha, você não imagina o tamanho do problema que constrói na semana, irmãos. E em quem chega, pastor? Em quem que você acha que chega? Em quem que você acha que chega? Se não no pastor Luiz. O negócio vai longe. Simples assim. Por quê? Não me convidaram. Não me incluíram no grupo de Zap. É forte, como um demônio que entra na hora. É batalha pura, irmão. E detalhe que esse aí eu acho que só sai com jejum e oração mesmo. Esse aí. É forte esse negócio. É uma ferida do tamanho de um mundo. Ai, pastor, mas é um exagero? Tem que agora ficar cuidando, pisando em ovos? Não, querido. É filho. É simples. Se eu entendo quem eu sou e quem as pessoas são em relação a mim, tudo muda. Essa é a grande questão. Algumas reclamações que nós ouvimos, basicamente, se resumem a situações como essa, que eu acabei de dizer. Simples assim. Ah, mas é que eu não pensei, porque tem toda a nossa justificativa, mas não convidou, e aí? Ah, mas é que ela não veio 2 semanas, eu pensei que ela estava viajando, eu pensei que ela não estava. Pensou errado. Não convidou, deu ruim. Deu ruim. Sabe quando que deixa de ser filho? Quando morre. Morreu. Se morrer da sua célula, aí beleza. Morreu e ressuscitou na outra célula, glória a Deus. Está na outra célula, tem outro pai nessa história, tem outra mãe. Beleza. Mas não morreu. Saiu de casa. Ah, mas é pai, vai voltar. Todo dia eu vou na porteira e fico esperando. Vai voltar, vai voltar. E o dia que avistar eu saio correndo. E já preparo o novilho, já tem anel para botar no dedo, sandália para colocar nos pés, nova roupa para colocar no corpo. Porque é filho. Simples assim. Falo isso porque a gente justifica assim, mas que não estava vindo muito frequente. Aí eu perdi o contato Zap. Aí eu não sei o que aconteceu. Deu um branco. Deu um azul, deu um vermelho, deu um rosa na hora na cabeça. Não importa a cor que deu. É filho. Então a perguntinha vale, eu acho que essa exemplifica muito bem. Onde está a Karen? Está ali embaixo. Onde está a Estela? Está com a Dai. E o Miguel? Beleza, então é mãe. Essa é a pergunta. Sou pai, sou mãe, eu sei o que está acontecendo na vida, eu sei que batalhas espirituais os meus filhos estão vivendo, tem batalha de adolescente, tem batalha de uma menina, tem batalha de menino, tem batalha de criança, eu sei as batalhas espirituais que os meus
filhos estão vivendo ou não me interesso por? Eles estão mais sendo cuidados por Satanás do que por mim como pai. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos? Deus é bom demais. Nós estamos crescendo, irmãos. Isso é lindo demais. Estamos crescendo em todos os aspectos. Estamos crescendo numericamente, estamos crescendo, sendo esticados pelo Senhor. E Deus está fazendo uma obra muito linda em nosso meio, nos ensinando, nos ajudando a cuidar melhor das pessoas. Isso é poderoso, é maravilhoso. Eu sou tão grato a Deus por essa visão, sou tão grato a Deus por esse cuidado, sou tão grato a Deus porque a gente tem crescido de uma maneira assim, sustentável. A gente não cresce para poder retroceder, a gente cresce para poder avançar ainda mais para aquilo que Deus nos chamou a viver. Isso é maravilhoso. Fica essas dicas, um pouquinho práticas, um pouco teóricas, um misto de teoria e prática, para que você considere. E se de algum modo aquilo que nós falamos aqui, você identificou como uma falha ou uma possível falha futura, naquilo que Deus te concedeu, peça para o Senhor agora te capacitar, a te dar um olhar mais criterioso, um olhar mais amoroso, uma sensibilidade maior, para que você possa olhar com mais carinho, mais atenção para aqueles que são teus filhos, aqueles que foram colocados debaixo do seu cuidado, numa igreja chamada Célula, da qual você é o pastor. Amém, querido? Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, nós te louvamos por essa palavra, Senhor Deus, pelo mover do Teu Espírito nessa noite, por aquilo que o Senhor nos trouxe aqui. Pai, nós entendemos que o Senhor está falando conosco não como um carrasco, como um ditador, como um tirano. Não, o Senhor está falando conosco como Pai. O Senhor está nos ensinando, Pai, porque o Senhor nos ama. E o Senhor tem colocado o Teu DNA em nós. O Senhor tem colocado o Teu coração em nosso coração, Pai. O Senhor tem nos dado um coração de bom pastor. Jesus, Tu és o bom pastor. Tu és o bom pastor. E Tu mora em nossa vida. O Senhor está em nossa vida. E nós queremos que o Senhor se manifeste através de nós, para a vida de muitas e muitas pessoas, Pai. Nós queremos ser zelosos, Pai. Nós não queremos fazer a Tua obra relaxadamente. Nós queremos ser zelosos, apaixonados pelo Senhor. Nós queremos ser fiéis àquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Nós queremos ser fiéis à visão celestial. Pai, nós sabemos que isso envolve trabalho, isso envolve suor, isso, Senhor Deus, é um preço a ser pago. Mas nós estamos dispostos a fazer isso, Pai, porque nós te amamos, Senhor. E nós não sabemos mais viver por outra razão, senão pelo Senhor. Porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, o Senhor mudou a nossa história. E não há nada que nós possamos fazer para poder pagar isso. Nós só fazemos o que fazemos, Pai, porque nós amamos o Senhor. É a resposta que o nosso coração dá ao Senhor. E é por isso que nós dizemos para o Senhor: continue a investir em nossa vida, continue a nos ensinar, continue a nos atualizar. Nós queremos constantemente aprender. Nós queremos ter um coração, Senhor Deus, de aprendiz, e todos os dias aprender um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais contigo. Porque nós queremos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa nos usar nessa terra. Nós queremos que a nossa vida possa valer a pena, Senhor. Nós queremos, Pai, no nome de Jesus, que a nossa vida não passe por essa terra sem deixar sinal algum, sem deixar um rastro algum. Nós queremos, Pai, no nome de Jesus, que a nossa vida seja enquadrada junto com a vida dos grandes homens e mulheres de Deus, registrados em Hebreus capítulo 11, quando lá menciona que esses homens não eram dignos, Pai, que a terra não era digna de ter esses homens pisando nelas. Nós queremos ser como esses homens e mulheres, Pai. Que a terra não seja digna, Senhor Deus, de ter os nossos pés pisando nela. Porque nós vivemos numa realidade sobrenatural. Que nós possamos viver assim, Pai. Que nós possamos viver de uma maneira gloriosa, de uma maneira extraordinária. Eu clamo isso sobre a vida dos meus amados irmãos e irmãs que estão aqui. Esses líderes poderosos que o Senhor ajuntou nesse lugar, para serem treinados, capacitados, forjados, adestrados, Senhor Deus, para uma grande batalha que vai resultar numa grande vitória, Pai. E o mais maravilhoso disso, sabemos que essa vitória é certa, ela já foi consumada, já foi cravada. Nós não estamos lutando à toa, nós não estamos batalhando à toa, nós estamos batalhando com a certeza da vitória, Pai. Na certeza de que um grande número de pessoas será impactado e influenciados através da nossa vida, Pai. E nós ficamos maravilhados com isso. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Eu
Penso nesse exato momento, Pai, amanhã, de tarde, Pai, nós vamos ficar na frente da televisão e vamos ver, Senhor Deus, o Brasil jogar. E quando o Neymar fizer gol, ou quando o Felipe Coutinho fizer gol, nós vamos ficar felizes, ficar impactados, vamos nos abraçar, vamos comemorar. Mas a verdade, Senhor Deus, é que o Neymar não pode mudar a nossa história. O Felipe Coutinho não pode mudar a nossa história. Qualquer jogador da seleção brasileira, quer ganhe ou quer perca, quer classifique ou não, se for campeão do mundo ou não, não pode mudar a nossa história. Nada, Pai. Mas nós somos chamados a mudar a história da vida das pessoas à nossa volta. Nós não fazemos um gol que tem a duração de um dia, que gera uma alegria, mas daqui a pouco passa. Mas nós fomos chamados a tocar a vida das pessoas, Senhor Deus, de modo eterno. De modo, Senhor Deus, que elas serão retiradas das trevas para a Tua maravilhosa luz. De modo que elas sairão do inferno para entrar no céu, por causa que a gente está ministrando sobre a vida delas. O Neymar pode causar muita euforia, Pai, num dia, mas não tem a capacidade de levar ninguém para o céu. Nós somos chamados como Tua igreja, Senhor Deus, a conduzir milhares de pessoas para a eternidade contigo. E nós somos imensamente gratos por isso, Pai. Imensamente gratos por isso. Imensamente gratos por isso, Pai. Imensamente gratos por isso. Nos dê, Senhor Deus, a clareza daquilo que somos para Ti. Nos dê a clareza daquilo que significamos para o Senhor. Para que não desistamos, para que não esmoreçamos, para que a gente não desista, para que a gente não desfaleça, mas que a gente continue animado, motivado, alegre, feliz, entusiasmado, ungido e cheio do Espírito Santo, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, querido. Em nome de Jesus, na paz do Senhor. Uma ótima semana para você, uma célula poderosíssima amanhã e no sábado. Deus te abençoe e Deus te use poderosamente em nome de Jesus. Amém.